revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, e ele singulariza a expressão, no dia mau. Porque a Bíblia diz que todos os dias são maus. Mas aqui Paulo está dizendo, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é este? Preste bem atenção nisso. Este é o dia de Satanás. Porque é fato de que existe um demônio ao nosso redor. Não ao nosso redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, mas ao nosso derredor está designado um demônio que nos observa os nossos passos, observa onde a gente vai, observa o que a gente gosta de ver, observa o que a gente gosta de falar. E como melhor psicólogo do que o melhor psicólogo que possa existir, o demônio então faz deduções acerca de nós e compreende nossas fraquezas e qual deve ser a estratégia melhor para nos derrubar. Nos vigiou o tempo todo, observou qual é a nossa fraqueza e em cima disso estabeleceu o plano e marcou o dia. É esse dia que Paulo fala, dia mau. Já ouviu alguém como é que fulano caiu? Como é que fulano tombou? Meu Deus! Faltou-lhe as armas no dia mau. Satanás estabeleceu o seu plano, marcou o dia e desferiu contra ele o golpe. E ele ou ela estava desarmado naquele momento. E então veio a queda da luta. Se nós nos armarmos com as armas de Deus, porque Paulo diz que as armas do nosso combate não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para anular os sofismas e trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Se nós nos armarmos com as armas de Deus, se estivermos preparados, todas as tentativas de Satanás serão rechaçadas. Mas observe que eu e você temos que ter alguns cuidados. Imagine que você seja uma casa que tenha 10 portas e você compreende que 9 portas são fortes, que se o inimigo tentar entrar por uma delas não vai conseguir entrar. Mas você sabe mais ou menos qual é o seu ponto fraco e sabe que aquela porta é fraca, e se ele achar e a forçar, é provável que ele consiga entrar. O que é que você faz? Primeira coisa, não diga a ele qual é essa porta. Deixe ele rodar. Satanás não é onisciente. Logo, eu disse que ele estabelece os seus planos em cima de suas observações. Não diga qual é esta porta. Cuidado com o que você vê. Cuidado onde você anda. Cuidado com o que você fala. Pois a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração. Deixe ele rodar. Mas enquanto ele roda, já se previna. Escolhe por dentro. Se porventura ele achar, está escorado.
Que dia é este? Este dia é quando não dá mais para assistir passivamente o triunfo zombeteiro do inimigo. Lembra de Davi, quando foi levar alimento aos seus irmãos? Quando Davi chegou lá, fazia mais ou menos 40 dias que um filisteu de quase 3 metros de altura estava afrontando o exército de Deus. Mais ou menos assim: nós não precisamos lutar exército contra exército. Vamos fazer um duelo, escolha um homem dentre vocês para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Durante 40 dias, não tem homem aí, não se apresentava ninguém. Davi foi levar alimento para os seus irmãos e alguns soldados. E quando ele ouviu aquilo, ele decidiu: este é o meu dia. Eu não vou permitir que o incircunciso deste afronte o exército de Deus vivo. Este é o dia quando a gente diz: o inimigo não vai continuar tendo vitória. Quando a gente bate o pé no chão, fica a pé e diz: agora não. Na verdade, é falso a gente dizer que o crente nunca sofre derrota. É uma falácia dizer isso, que o crente nunca sofre derrotas. Muitos de nós que está aqui já sofreu tantas derrotas. Um casamento destruído, um filho se desviou. Quantas derrotas nós não já sofremos em nossa vida? Mas uma coisa também é verdadeira: perder uma batalha ou perder algumas batalhas não significa ainda que já perdemos a guerra. Bendito seja o nome do Senhor. A guerra ainda não terminou. Uma vez, Acabe, mesmo amedrontado, ele disse ao rei Ben-Hadad da Síria, quando o rei disse: eu vou entrar em tua cidade e eu vou causar uma destruição tão grande nela, que o pó que vai sobrar da destruição que eu vou causar não vai dar para encher a mão dos soldados que eu vou levando comigo. Acabe, mesmo trêmulo, mesmo medroso e mesmo crédulo, disse algo considerável. Ele disse: não se gabe quem se cinge como aquele que é vitorioso se distingue. Em outras palavras, rei Ben-Hadad, não cante vitória antes do tempo, porque você ainda não ganhou nada. Levante a mão de não pedir a guerra ainda, porque a guerra ainda não terminou. E o meu Deus está aí na sentada do trono.